Mais um vídeo sobre Oscar nessa semana recheada de Oscar, que já teve minhas apostas, já teve live, já teve comentários sobre o SEG. Amanhã tem crítica de Um Completo Desconhecido. Semana cheiaça para falar sobre Oscar. Mas esse vídeo é um vídeo pra gente pisar um pouco no freio, ou colocar um pouco o pé no chão e analisar friamente as chances de Ainda Estou Aqui, que é o que atraiu muita gente para essa temporada de premiações. Muita gente que nunca acompanhou muito essa corrida do Oscar, que nem sabia como isso funcionava, com as indicações de Ainda Estou Aqui se interessou muito mais. Tem muita gente que eu conheço que fala, eu odeio o Oscar, não acompanho o Oscar há tanto tempo, mas esse ano estou assistindo, estou torcendo. Eu mesmo, cada vez mais, eu estava deixando o Oscar um pouco de lado, né? Eu tava perdendo um pouco o interesse pela premiação. A gente vê como as minhas coberturas estavam diminuindo, né? Cada ano que passava eu falava um pouco menos sobre o Oscar, e esse ano eu tô falando muito mais, justamente porque dá uma empolgação maior ver o filme brasileiro ali indicado. Mas quais são as chances reais dele? Quais são as chances para melhor filme, para melhor atriz e para melhor filme internacional? Claro, já comentei um pouco sobre isso lá no vídeo que eu fiz as minhas apostas finais para cada uma das categorias, mas vamos olhar para cada uma delas de uma forma um pouco mais analítica e um pouco mais fria, né? Sem tanto coração, por mais que seja difícil deixar o coração de lado. Mas antes de tudo isso, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque como eu disse, vai continuar tendo vídeos de Oscar até depois do Oscar também, e muita gente assistindo aos vídeos sem se inscrever. Hype o vídeo para chegar para mais pessoas, caso você goste, para ajudar bastante o canal também, e deixa o like aqui embaixo ao final, se você tiver gostado. Vamos começar pela categoria de melhor filme, que assim é a categoria que é mais difícil para Ainda Estou Aqui, mais difícil para não dizer quase impossível. Nada eu acho que é impossível nesse ano, falei bastante sobre isso já em outros vídeos essa semana. Eu acho que em um ano que a gente tem 3 candidatos fortes ao Oscar, em uma ideia de voto preferencial, com um Wicked, com um Completo Desconhecido correndo por fora, é um lance que fica muito difícil, fica muito em aberto, os votos eles se dissipam muito. Então dizer, Ainda Estou Aqui tem chance 0 em melhor filme, talvez não seja 0, mas é muito próximo disso, sim. É realmente muito difícil um filme que não foi indicado ao roteiro, não foi indicado à direção, ter uma chance em melhor filme, ainda mais sendo um filme internacional também, um filme que tem uma campanha boa, que tem uma aceitação boa, mas que não tem um impacto que Parasita teve, por exemplo, né? Então eu acho difícil. Claro que é difícil analisar Ainda Estou Aqui também, por quê? Porque Ainda Estou Aqui acaba sendo mais visto pelos votantes depois das indicações ao Oscar. Então ele não aparece no Critics' Choice porque a votação foi antes, ele não aparece tanto no BAFTA também porque as indicações foram antes. Então Ainda Estou Aqui é um filme difícil de prever, justamente porque ele vai ter um up, né? Ele vai ganhar força mesmo depois. E aí ele já não vai estar indicado ao PGA, ele já não vai estar indicado ao DGA, ele não vai estar indicado ao Sindicato dos Roteiristas, acho que ele nem estava elegível. Ele só vai estar em filme internacional no Globo de Ouro, no Critics' Choice, Globo de Ouro também, melhor atriz, que a Fernanda Torres ganha. E no BAFTA também ele só fica em filme internacional. Então é muito difícil fazer um pouco essa previsão de Ainda Estou Aqui, a partir do momento que a força dele é posterior às outras. A gente não tem base, digamos, a gente não tem base de análise de premiações como a gente tem para outros filmes. Ainda assim, pensar em melhor filme, vamos colocar o pé no chão, é muito, 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 muito difícil. Hoje a disputa é Anora, Conclave, com Brutalista correndo por fora. Brutalista acho que até com menos chance, que é um filme que pode ter mais rejeição. Então acho que Anora e Conclave é a grande disputa mesmo para filme internacional, mas não descartaria o Wicked, não descartaria Um Completo Desconhecido. Ainda Estou Aqui já é bem mais difícil. Eu não acho que é tão difícil quanto algumas apostas. A gente olha num Gold Derby da vida, A Substância está na frente, ou mesmo Emília Pérez está na frente para melhor filme. Eu acho que no voto preferencial, Ainda Estou Aqui se beneficia mais do que esses filmes. Acho que A Substância tem muito mais rejeição que Ainda Estou Aqui. Acho que Emília Pérez tem muito, muito mais rejeição do que Ainda Estou Aqui. Mas, vendo o panorama geral, tem pelo menos uns 4 ou 5 filmes com mais chance do que Ainda Estou Aqui. Ano aberto, todo mundo tem chance, todo mundo tem chance. Mas melhor filme é muito difícil. Passando para melhor atriz, que é o que tem um pouco mais de chance, mas ainda assim é bem difícil. Muita gente já acha que a Fernanda Torres, a gente tem que tomar sempre esse cuidado. Muita gente olha para o passado e vê o Oscar que a Fernanda Montenegro não ganhou por Central do Brasil e fala, ela foi roubada, como que ela não venceu aquele Oscar? Realmente, se a gente olhar em qualidade, sim, era a melhor atuação ali. Mas a Fernanda Montenegro, ela estava mais ou menos na posição que a Fernanda Torres está aqui nesse Oscar. Ela estava ali segunda, terceira na disputa, né? A disputa lá naquele Oscar era muito mais entre a Gwyneth Paltrow, que eu acho uma atuação qualquer coisa, em um filme qualquer coisa, e a Cate Blanchett.
A Fernanda Montenegro era quem corria por fora, que tinha ganho o Globo de Ouro e tudo mais, mas vamos lembrar que o Globo de Ouro ele não é a prévia exatamente pro Oscar, né? Ele é meio que um começo da premiação e tal, mas o que importa mesmo é SEG, é BAFTA, etc. E esse ano a gente tem SEG vencido pela Demi Moore, como venceu todas as outras premiações, e a Mikey Madison vencendo o BAFTA. Então fica muito difícil para Fernanda Torres, assim como era muito difícil para Fernanda Montenegro lá naquele outro Oscar por Central do Brasil, no Oscar de 99, se eu não me engano. O caso da Fernanda Torres aqui, ele é mais complexo pelo mesmo motivo que eu falei do filme, né? Ela acaba ganhando força por conta da vitória no Globo de Ouro e aí conquista uma indicação para o Oscar de melhor atriz e chega com força por ter vencido o Globo de Ouro. Mas a gente não tem possibilidade de previsão aqui, né? A campanha da Fernanda Torres ela é direcionada para o Oscar justamente por isso. Ela não foi indicada ao BAFTA, ela não foi indicada ao SEG, ela não foi indicada justamente porque muita gente não tinha visto o filme naquele período. Ela não é indicada ao Critics' Choice, muitos votantes do Critics' Choice depois falaram que indicariam ela, mas não indicaram porque não tinham visto o filme quando saem as indicações. Então, como a gente vai analisar a possibilidade de vitória de alguém que venceu o Globo de Ouro e não foi indicado a mais nenhum outro prêmio importante? Claro, teve indicações e vitórias em prêmios secundários, na indústria e tal, mas não foi indicado a nenhum desses prêmios mais relevantes, justamente porque as pessoas não tinham visto o filme ainda, né? A Sony demorou um pouco para colocar esse como o filme aposta principal e não o do Almodóvar. Então ela acaba ficando meio que nebuloso as chances da Fernanda Torres nessa categoria. Eu não acho impossível que ela vença, eu não acho impossível que um ano, mais uma vez, aberto, tenha uma divisão de voto, muita gente vote na Demi Moore, muita gente vote na Mikey Madison, a ala latina vote em peso na Fernanda Torres, que é uma ala muito grande, e muitos americanos também gostaram muito da atuação dela, e ela acaba vencendo por isso. Mas é muito difícil, é um cenário assim que tem que imaginar muita coisa para a Fernanda Torres vencer o Oscar de melhor atriz. Vamos colocar o pé no chão, assim. Ah, quer apostar na Fernanda Torres no seu bolão? Pode apostar, ela tem chance, não é uma chance nula, longe disso, tem muito mais chance do que para melhor filme. Mas a gente olha o cenário inteiro, é difícil a gente ter uma base para falar, olha, a Fernanda Torres tem grandes chances de vencer o Oscar. Ao mesmo tempo que é difícil a gente olhar e falar, ela não tem nenhuma chance de ganhar o Oscar. Mais uma vez, ela não estava indicada nessas outras premiações por uma questão de contexto, por uma questão de o filme não tinha sido visto e só passa a ser visto depois das indicações ao Oscar. Mas quando acontecem as indicações ao Oscar, já tinha sido indicação do BAFTA, se não me engano, né? Já tinha sido indicação do SEG, já tinha sido essas indicações de quase todas essas premiações. Então a gente não tem uma base de análise aqui para saber as chances reais da Fernanda Torres. Mas a disputa hoje é Demi Moore mais forte, Mikey Madison com muita força junto com ela, né? Uma vence o BAFTA, outra vence o SEG. O discurso, a narrativa da Demi Moore é muito forte. A Fernanda Torres tem uma narrativa forte, né? Aquela que permanece frente a um regime autoritário e tudo mais. Em um ano de Trump, né, eleito e tal, isso daí pode ser um fator para muitos votantes e tal. Mas ainda assim, é uma atriz internacional que faz um circuito muito bom, que faz uma campanha muito boa, que ganha muito interesse de muitos votantes, de muitos atores, de atrizes e tudo mais, mas ainda assim ela não é tão conhecida, ela não é parte da indústria como a Demi Moore foi, e é para ter uma narrativa toda construída pela carreira da Demi Moore, né? O Oscar gosta de premiar pela carreira. Se a Demi Moore vence aqui, vai ser um prêmio não só pela atuação dela em A Substância, que é boa, não só porque como essa atuação conversa com a carreira dela, mas por toda a narrativa da carreira. Ela teve mais discursos para se fazer depois que ela venceu todos esses prêmios. Ela teve mais visibilidade. Então hoje eu vejo a Demi Moore como favorita, com a Mikey Madison com boas chances também. A Fernanda Torres é a terceira, que eu acho que Cynthia Erivo e Carla Sofia Gascon não tem chance. Mas a Fernanda Torres ela tem uma chance muito mais limitada, ou muito mais desconhecida, né? Que acho que é um termo que faz muito mais sentido por conta de todo o contexto de Ainda Estou Aqui que eu tô falando para vocês. A gente tem que lembrar que ele foi indicado no melhor filme também, então não é um filme que não era bem quisto, ele foi um filme muito bem quisto dentro da academia. Mas acho que, dado esse contexto, é muito difícil a gente pensar na Fernanda Torres realmente ganhando o Oscar. Vou torcer, a minha torcida é para isso. Se vencer no domingo, vocês vão me ver extremamente feliz e tudo mais. Mas hoje eu acho bem difícil mesmo. Mais chance que melhor filme, mas ainda assim bem difícil. Já filme internacional é um outro caso em que o contexto aí sim favorece ao filme brasileiro. Aí sim favorece ao filme internacional. Então a nossa grande chance mesmo é filme internacional.
Por quê? Ah, mas Emília Pérez venceu o BAFTA, Emília Pérez venceu o Critics' Choice, venceu o Globo de Ouro. Emília Pérez foi indicado ao PGA, que o Andy Stock não foi indicado ao DGA, está indicado à direção, está indicado ao roteiro, está indicado a 13 prêmios. Sim, tudo isso é verdade, mas a gente sempre tem que analisar os contextos. E qual é o contexto aqui? As polêmicas de Emília Pérez, que colocam o filme lá para baixo, a Andy Stock já tinha chance, porque foi indicado a melhor filme também, mas ainda assim, todas as polêmicas que colocam a Carla Sofia Gascon em evidência e todos os problemas que surgem, principalmente acusações contra a academia, críticas à academia, que faz a Netflix ficar perdida nessa campanha, não saber o que fazer, e o filme ele perde muita força realmente. A gente não sabe até quanto, né? A gente não sabe quanta força ele realmente perdeu, mas alguma força Emília Pérez claramente perde. Tudo isso acontece enquanto a votação do BAFTA já estava se encaminhando para o seu final, a do Critics' Choice já tinha acontecido, a do Globo de Ouro foi bem, a do Critics' Choice e a do Globo de Ouro foram bem lá atrás, os indicados do PGA também tinham sido bem lá atrás, e Emília Pérez acaba não vencendo os prêmios principais depois do Globo de Ouro, né? O Globo de Ouro, como eu disse, lá atrás não tinha polêmica quase, não tinha quase nada, vence o Globo de Ouro. As polêmicas fortes mesmo, a gente olha o Critics' Choice, ele vence filme internacional, vence canção, vence atriz coadjuvante, canção, ele é favorito, atriz coadjuvante ainda é favorito também. Se a gente olha pro BAFTA, a mesma coisa, né? Não tem de canção lá, vence atriz coadjuvante, vence filme internacional. O PGA não vence nada de melhor filme nessas premiações mais relevantes. Então é um contexto difícil de se analisar aqui, porque eu vejo hoje Ainda Estou Aqui como um filme que está crescendo enquanto Emília Pérez está caindo, e isso deve favorecer o brasileiro. Tá bem parelho, tá bem pau a pau, não é, não, Ainda Estou Aqui já venceu o filme internacional, também não, vamos colocar o pé no chão. Emília Pérez foi bem querido pela indústria e ainda deve ser, muita gente não vai mudar o seu voto. Mas é uma disputa aqui que eu acho que está bem aberto, mas com um pouquinho mais de chance para o brasileiro. O que é estranho, mais uma vez, contexto. O filme brasileiro não ganhou nenhuma premiação. Como que ele é favorito se ele não ganhou nenhuma premiação? Porque ele passou a ser assistido posteriormente. Porque as polêmicas surgem nesse momento específico. Difícil análise aqui, mas eu vejo Ainda Estou Aqui um pouco mais como favorito e muitas bolsas de aposta já dão há algum tempo Ainda Estou Aqui como favorito. Mas e o BAFTA? O BAFTA aconteceu, as polêmicas estavam acontecendo também e a votação do BAFTA ainda estava em aberto. BAFTA é outra história também, né? BAFTA não é a Sony que faz a campanha lá no Reino Unido, é uma distribuidora muito menor. Então o BAFTA tem um outro contexto ali de que Ainda Estou Aqui não foi tão assistido pro BAFTA como foi nos Estados Unidos. Olhando as três categorias, a de filme internacional não só é a que a gente tem mais chance, mas é a que todo o contexto que se cria é muito mais favorável do que em relação às outras duas. Colocando o pé no chão, deixando a torcida de lado, eu apostaria, como eu apostei em Ainda Estou Aqui vencendo o filme internacional. Não apostaria em melhor atriz, não apostaria em melhor filme, apesar de torcer para vencer essas categorias. Comentem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês estão não só torcendo, mas se vocês realmente acreditam na vitória da Fernanda Torres. Eu sei que tem muita gente acreditando mesmo na vitória da Fernanda Torres. Teria um pouco mais de cautela. Eu prefiro ser um pouco mais cauteloso e ficar feliz se vier uma surpresa. Porque hoje a vitória da Fernanda Torres seria uma surpresa. A vitória em melhor filme seria talvez a maior surpresa da história do Oscar. Filme internacional já não é surpresa. Filme internacional eu já acho que Ainda Estou Aqui vai vencer. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, deixa o hype no vídeo, deixa o like para divulgar esse vídeo para mais pessoas. Por hoje é isso e corta.